O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos no episcopado, Dom Alberto, arcebispo desta diocese de Belém, Dom Antônio, bispo auxiliar desta diocese, os padres concelebrantes, diáconos, povo desta arquidiocese que participa desta celebração ou nos acompanha pela TV Nazaré, todos os professores nesse dia em que lhes é dedicado, grandes mestres que ensinam a todas as profissões e cultivam valores em nossa sociedade. Uma saudação também ao nosso povo do Marajó, a todos irmãos e irmãs, paz e bem. A palavra de Deus na liturgia deste domingo nos apresenta um grande convite, o convite de Deus à salvação.
o convite de Deus de fazer parte do seu reino. Isaías, já na primeira leitura de hoje, convida todos os povos a um grande banquete preparado por Deus, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido em pratos deliciosos. Esse é o banquete da salvação, trazido pelo próprio Deus, que eliminará a morte, que enxugará as lágrimas de todas as faces. E o povo, reconhecendo a proximidade da salvação de Deus, cantará. Vejam que bonito o cântico. Esse é o nosso Deus, esperamos nele, até que ele nos salvou. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvado. É esse Deus que convida a cada um de nós, como convidou ao povo antigo, para fazer parte desse grande banquete da salvação que ele oferece a todos os povos e a cada uma das pessoas. No Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola que também nos traz essa mesma certeza. Deus está preparando a última festa para todos os seus filhos e para todas as suas filhas. Deus quer ver a todos os seus filhos e filhas sentados em torno à sua mesa, em torno ao seu banquete. Ele quer que todos desfrutem sempre desta vida divina que ele comunica aos seus. O banquete em torno à mesa é uma das imagens mais repetidas por Jesus para exemplificar, para mostrar o desfecho da história humana. A história não caminha para o caos, a história caminha para Deus, que espera a todos os seus com os braços abertos para uma grande festa, para um grande banquete. E Jesus não apenas fala dessa festa, não apenas exemplifica esse banquete que Deus prepara, mas ele mesmo, por muitas vezes, se reúne em torno à mesa com os seus, mas também com as pessoas pecadoras, com os indesejáveis, para mostrar que o convite está lançado para todos. A vida de Jesus, na verdade, foi esse grande convite de Deus para a salvação. Ele tocava fundo no coração das pessoas, para chamá-las a fazerem parte do reino do Pai. Ninguém deveria ficar de fora. A todos deveria chegar esse convite da alegria, da comunhão, mas sobretudo aos mais necessitados da esperança. Jesus quis que ele mesmo fosse a personificação deste convite de Deus para a grande festa final na eternidade. Vejamos essa parábola que ele nos conta no Evangelho. Essa parábola que se tornou muito popular nos primeiros tempos da igreja, do cristianismo. São Lucas nos conta essa parábola, São Mateus, que hoje nós ouvimos, e até mesmo o Evangelho apócrifo de São Tomé relata esta parábola de Jesus. Jesus inicia dizendo que o reino de Deus é semelhante
há um rei que preparou uma festa. Vejam, não é um senhor qualquer, um rei que preparou uma festa. E para o bom entendedor já percebe que Jesus está identificando esse rei com o próprio Deus. Um rei preparou não qualquer festa, não qualquer banquete, não qualquer refeição, mas a bodas do seu próprio filho. E o rei então envia um grupo de servos para chamar os principais da sociedade, chamar os seus amigos, os donos de terras, aqueles que tinham muitos afazeres, e sai o primeiro grupo de servos lançando o convite. Ninguém os atendeu, não quiseram vir para a festa que estava preparada, mas Deus já havia preparado o banquete e Ele não desanima. Manda um segundo grupo de servos para sair agora, chamando aqueles que não vieram, mas esses, ao invés de receberem uma afirmação positiva, se recusam. Alguns conscientemente dizendo: não queremos ir, nós temos outros afazeres, eu vou para o meu campo, vou para os meus negócios. Outros respondem com absoluta indiferença, nem fazem caso do convite do rei. Outros ainda bateram nestes servos e os mataram. Mas o banquete está preparado, Deus não desiste da festa, e Ele manda um terceiro grupo de emissários, servos seus. E esse grupo não é mais enviado àqueles primeiros destinatários do convite, mas são enviados agora às esquinas, às praças, às ruas, para dizer: o banquete já está servido, aproximem-se e sirvam-se. E convidaram a todos, bons e maus. Ora, como não interpretar esta parábola de Jesus a toda a história da salvação? Os judeus, primeiros destinatários da salvação oferecida por Deus, quando receberam o convite dos profetas, se recusaram. Quando receberam o convite dos apóstolos e discípulos, muitas vezes os martirizaram, os mataram. Mas a festa de Deus, ela não pode terminar. E Deus continua agora a chamar um novo povo. Deus faz daqueles que eram os pagãos o novo povo, a igreja, discípulos do seu Filho Jesus Cristo. E é impressionante como a vinda de Jesus, o seu anúncio, a sua pregação, o seu testemunho, a sua morte, a sua ressurreição, desperta em muitos corações a verdadeira salvação que vem do Pai. Mas essa parábola continua, e muitos de nós talvez tenhamos percebido uma incongruência, quem sabe algo inexplicável, como esse Senhor que havia convidado a todos, bons e maus, agora entra na sala onde estão os convidados e repara na veste dos que estão participando da festa. Mas aí já é uma segunda parábola, que Jesus contou certamente em outra ocasião, mas que São Mateus achou necessário juntar à primeira, quando contava essa parábola
à sua comunidade. Vejam que Mateus está conversando, está proclamando os feitos de Jesus e os seus discursos 50 anos após a sua morte e a ressurreição, onde já havia se constituído muitas comunidades, e naquela comunidade de Mateus, que no início foi muito vigorosa, foi muito firme na fé, alguns diziam, mas já passou tanto tempo, Jesus dizia que iria voltar, não voltou ainda. Começaram a esmorecer na fé. Alguns começaram a ter até um laxismo moral, não estavam mais firmes na decisão do seguimento de Jesus em todos os momentos da sua vida. São Mateus, recordando essa segunda parábola da veste nupcial, recorda àqueles cristãos o seguinte: vocês sim foram batizados na fé em Jesus Cristo, participam da igreja, no entanto, é necessário manter uma santidade, uma coerência de vida, para um dia poder receber o prêmio da vida eterna. E é nesse momento então que Mateus ele chama a sua comunidade a uma avaliação de vida. E certamente essa avaliação também a parábola do Evangelho hoje quer que cada um de nós faça com sinceridade diante de Deus. Nós já estamos nos sentindo salvos apenas pelo fato de sermos batizados na igreja, de participarmos nesse momento da igreja, de termos a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré em nossas vidas. Como está a nossa coerência de vida? Então eu penso que hoje aqui nós deveríamos pedir com muita força a Nossa Senhora de Nazaré 3 graças na vida de cada um de nós. A primeira, a graça da perseverança. Nós iniciamos o convite e respondemos ao chamado de Jesus em nossas vidas. Fomos batizados e prometemos segui-lo em todos os dias da nossa vida, sem jamais vacilar, sem deixar-nos levar pelos males que o mundo nos oferece. Perseverança, todos os dias, até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Perseverança deve nos acompanhar durante todos os dias da nossa vida. Uma segunda graça que pedimos hoje a Nossa Senhora de Nazaré, a graça do discernimento. Quantas confusões são lançadas à cabeça das crianças, dos jovens e mesmo dos adultos, pela mídia, pelas redes sociais, e as pessoas hoje perguntam o que é o certo e o que é o errado. Parece que nós tínhamos avançado em tantos valores na sociedade, e a pedofilia, todos nós sabemos que além de um crime, é algo que agride aos céus, ao nosso próprio Deus, e agora a mídia quer passar como algo normal e aceitável. Discernimento. Ajudemos os nossos filhos, ajudemos a não deixá-los se perder nessa confusão da propaganda, nessa confusão mental que se quer fazer para capturar os valores cristãos, deixando-os à margem da sociedade. Discernimento em nossa vida, e ajudemos a nossa própria família a ter esse discernimento diante dos fatos
e da propaganda que a mídia vem fazendo para roubar os nossos verdadeiros valores. E queremos pedir a graça de Nossa Senhora de Nazaré, a graça de sermos testemunhas fiéis do seu Filho. Nesse mês missionário, que a igreja nos recorda e recorda em todos os tempos que, para sermos discípulos de Jesus, não há outra forma de sermos também suas testemunhas, que sejamos missionários, anunciadores dos verdadeiros valores do Evangelho. Que esse testemunho seja marcado pela nossa coerência de vida, dentro e fora da igreja, na nossa profissão, na família, no estudo, no trabalho, nos grupos que nós participamos e dos quais fazemos parte. Que Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, a primeira discípula e missionária, nos ajude a sermos seus fiéis seguidores do seu Filho Jesus, hoje e sempre, para podermos participar um dia do grande banquete que Deus nos preparou para a vida eterna. Amém.